Os átomos são as unidades básicas da matéria e a estrutura definidora dos elementos. O termo átomo vem da palavra grega para indivisível, porque antes se pensava que os átomos eram as menores coisas do universo e não podiam ser divididos. Agora sabemos que os átomos são compostos de 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons, que são compostos de partículas ainda menores, como os quarks. Os átomos foram criados há 13,7 bilhões de anos. À medida que o novo universo quente e denso esfriava, as condições se tornaram adequadas para a formação de quarks e elétrons. Quarks se juntaram para formar prótons e nêutrons, e essas partículas combinadas em núcleos. Tudo isso aconteceu nos primeiros minutos de existência do universo, de acordo com o CERN. Demorou 380 mil anos para o universo esfriar o suficiente para desacelerar os elétrons para que os núcleos pudessem capturá-los, para formar os primeiros átomos. Os primeiros átomos eram principalmente hidrogênio e hélio, que ainda são os elementos mais abundantes no universo, de acordo com o Laboratório Jefferson. Partículas atômicas. Prótons e nêutrons são mais pesados do que elétrons e residem no núcleo, no centro do átomo. Os elétrons são extremamente leves e existem em uma nuvem orbitando o núcleo. A nuvem de elétrons tem um raio 10.000 vezes maior que o núcleo, de acordo com o Laboratório Nacional de Los Alamos. Prótons e nêutrons têm aproximadamente a mesma massa. No entanto, um próton é cerca de 1.835 vezes mais massivo do que um elétron. Os átomos sempre têm um número igual de prótons e elétrons, e o número de prótons e nêutrons geralmente é o mesmo. Adicionar um próton a um átomo cria um novo elemento, enquanto adicionar um nêutron cria um isótopo, ou uma versão mais pesada desse átomo. Núcleo. O núcleo foi descoberto em 1911 por Ernest Rutherford, um físico da Nova Zelândia. Em 1920, Rutherford propôs o nome de próton para as partículas do átomo carregadas positivamente. Ele também teorizou que havia uma partícula neutra dentro do núcleo, que James Chadwick, um físico britânico e aluno de Rutherford, foi capaz de confirmar em 1932. Praticamente toda a massa de um átomo reside em seu núcleo, de acordo com os livros de química. Os prótons e nêutrons, que constituem o núcleo, têm aproximadamente a mesma massa. O próton é ligeiramente menor e tem o mesmo momento angular ou spin. O núcleo é mantido coeso pela força forte, uma das 4 forças básicas da natureza. Essa força entre os prótons e nêutrons supera a força elétrica repulsiva que, de outra forma, separaria os prótons, de acordo com as regras da eletricidade. Alguns núcleos atômicos são instáveis, porque a força de ligação varia para diferentes átomos. Com base no tamanho do núcleo, esses átomos irão então se decompor em outros elementos, como carbono 14, e se decompor em nitrogênio 14. Prótons. Prótons são partículas carregadas positivamente encontradas nos núcleos atômicos. Rutherford os descobriu em experimentos com tubos de raios catódicos realizados entre 1911 e 1919. Os prótons têm cerca de 99,86% da massa dos nêutrons. O número de prótons em um átomo é exclusivo para cada elemento. Por exemplo, os átomos de carbono têm 6 prótons, os átomos de hidrogênio têm 1 e os átomos de oxigênio têm 8. O número de prótons em um átomo é conhecido como o número atômico desse elemento. O número de prótons também determina o comportamento químico do elemento. Os elementos são organizados na tabela periódica dos elementos em ordem crescente de número atômico. 3 quarks formam cada próton, 2 quarks, cada um com uma carga positiva de 2/3, e um quark, com uma carga negativa de 1/3, e são mantidos juntos por outras partículas subatômicas, chamadas gluons, que não têm massa. Elétrons. Os elétrons são minúsculos, comparados aos prótons e aos nêutrons.
mais de 1.800 vezes menores do que um próton ou um nêutron. Os elétrons têm cerca de 0,054% da massa dos nêutrons, de acordo com o Laboratório Jefferson. Joseph John J.J. Thomson, um físico britânico, descobriu o elétron em 1897, de acordo com o Science History Institute. Originalmente conhecidos como corpúsculos, os elétrons têm carga negativa e são atraídos eletricamente pelos prótons com carga positiva. Os elétrons cercam o núcleo atômico em caminhos chamados orbitais, uma ideia apresentada por Erwin Schrödinger, um físico austríaco, na década de 1920. Hoje, esse modelo é conhecido como modelo quântico ou modelo de nuvem de elétrons. Os orbitais internos ao redor do átomo são esféricos, mas os orbitais externos são muito mais complicados. A teoria do átomo data de pelo menos 440 anos até Demócrito, um cientista e filósofo grego. Demócrito provavelmente construiu sua teoria dos átomos sobre o trabalho de filósofos do passado, de acordo com Andrew G. Van Melsen, autor de Átomos, Átomos. A História do conceito de átomo, do Kesme University Press, 1952. A explicação de Demócrito do átomo começa com uma pedra. Uma pedra cortada ao meio dá duas metades da mesma pedra. Se a pedra fosse cortada continuamente, em algum ponto existiria um pedaço de pedra pequeno o suficiente para que não pudesse mais ser cortado. O termo átomo vem da palavra grega, para indivisível, que Demócrito concluiu que deve ser o ponto em que um ser, qualquer forma de matéria, não pode mais ser dividido. Se inscreva no canal, deixe seu like.